Durante o segundo Fórum sobre as Violações de Direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, após a juíza aposentada Ludmila Lins Grilo questionar as omissões da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Ezequiel Silveira, defensor de réus do 8 de janeiro, relatou alguns casos de evidentes abusos de autoridade e violações de prerrogativas dos advogados, assim como as reações da OAB. O advogado relatou que a cada vez que suas prerrogativas eram violadas, ele peticionava a OAB e pedia providências, mas tudo o que recebeu foi uma notificação em que a Ordem dos Advogados do Brasil perguntava o que ele queria que eles fizessem. A juíza Ludmila Lins Grilo, então, lembrou que as violações de direitos observadas nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal já vêm ocorrendo há mais de 4 anos e durante todo esse período a OAB nada fez para defender as prerrogativas desses advogados. A juíza afirmou: espero que os advogados se mobilizem e consigam uma atuação. A OAB é um órgão muito importante, está até na Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Ludmila Lins Grilo acrescentou: é muito constrangedor, é vergonhosa essa omissão que está acontecendo por parte da OAB. Vamos torcer para que isso se modifique. Se acontecer uma modificação, vai ser tarde, mas antes tarde do que nunca. O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que falou no painel seguinte, iniciou sua fala enfatizando 2 pontos levantados pela juíza. Ele disse: ela afirma e eu confirmo que estamos vivendo um momento de aberrações jurídicas. Nós também estamos vivendo um momento de evidente ditadura do Poder Judiciário. Digo isso e afirmo, porque o Poder Judiciário usurpa das competências que são próprias dos outros poderes, do Executivo e do Legislativo, e dizer que nós não estamos diante de um processo normal. A Constituição brasileira, em seu 1º artigo, afirma que os fundamentos da República são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No entanto, para um grupo de pessoas, esses fundamentos parecem ser relativizados ou esquecidos. Cidadãos foram presos em massa e estão sendo julgados sem individualização de condutas, nem devido processo legal, com seus processos levados ao Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes por uma suposta conexão com inquéritos secretos aos quais os advogados não tiveram acesso. A Folha Política também já foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência sem qualquer compromisso com fatos. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda do jornal, com apoio e elogios dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 27 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Prazer estar com a senhora aqui nessa noite. É um testemunho recente de OAB, né? Eu já sou persona não grata lá, que toda audiência eu falo um pouquinho de como eles têm nos deixado à mercê de tantas situações. E agora, por último, em uma das audiências de instrução de um dos clientes, do 4922, eu tomei ciência da audiência na hora da audiência. Foi prolatado o despacho, não foi publicado, não fui intimado, e a audiência seria no dia 24 de julho, às 9 da manhã. E eu fiquei sabendo às 9h30 da manhã, do dia 24, quando o gabinete do ministro me ligou perguntando se eu não iria entrar na audiência. Aí eu, não estou sabendo de audiência nenhuma. Aí entrei na audiência e tal, falei para o juiz, foi o juiz instrutor do ato, doutor, não tem condição de eu fazer audiência. Não preparei, não conversei com meu cliente, nem sabia que teria essa audiência. Olha. Aí ele me respondeu, o ato ocorrerá com o seu senhor. Se o senhor não quiser participar, a gente vai pedir para o advogado ativo fazer, ou para um defensor público fazer, e mesmo com os meus protestos, né, de pedido para que postergasse o ato, não fui atendido. Eu falei, então me permita que eu converse com o meu cliente, então, antes da audiência, para orientá-lo. Ele falou, o senhor tem 5 minutos. E aí eu, em 5 minutos, instruí ali o meu cliente, eu já havia conversado com ele antes, né, em ocasiões anteriores, e ao meio-dia, depois que a audiência terminou, eu fui intimado. Eles publicaram o ato e meio-dia chegou a intimação para mim, então, depois que a audiência havia terminado, eu fui intimado. E nessa dita audiência, nós deveríamos apresentar as testemunhas de defesa, né? E em outra decisão arbitrária, né, que a gente arrolou as testemunhas de defesa, solicitamos que elas fossem intimadas, não foram intimadas, e a ordem era que nós levássemos as testemunhas na audiência. E as minhas testemunhas que eu arrolei são autoridades públicas, autoridades militares, ministros de Estado. Obviamente, eu não teria condição de levar essas pessoas na audiência, e o magistrado negou, né, que essas pessoas fossem intimadas e deu esse direito por precluso. Isso, eu acho que todas essas circunstâncias está óbvio, claro, que configura cerceamento de defesa. Então, fiz lá porque toda vez que acontece alguma coisa errada nesse processo, eu vou lá e registro. Fiz lá a minha manifestação, coloquei no processo, fiz a minha manifestação, notifiquei a OAB do DF, notifiquei o Conselho Federal. Recebi, ontem eu acho que eu vi a notificação da OAB, perguntando o que é que eu queria que eles fizessem. Um ato formal, tá lá, fui intimado. Doutor, o que é que o senhor quer que a gente faça? Foi essa intimação, doutor Roberto, que eu acho que outros colegas receberam. Também recebi. Depois você abre lá, está dizendo, você quer que eu faça o quê? Aí eu falei, eu não sei, eu sinceramente agora fiquei na dúvida, porque se vocês que cuidam da lei, que devem ser os guardiões aí da democracia, se levantam, né, se arvoram como os guardiões da democracia, não sabem o que fazer, quando o direito de defesa de um advogado e é cerceado, sinceramente, eu não sei mais o que vocês devem fazer. Então, esse é o nível da instituição que nos defende hoje. Alô? Sou eu que estou com a palavra? Isso aí, eu concordo com as palavras do doutor, mas, enfim, apesar de já ter passado muito tempo, já tem 4 anos, pelo menos, esse monte de violação, eu ainda espero que os advogados se mobilizem e consigam uma atuação, porque a OAB é um órgão muito importante, está até prevista, né, na Constituição, como, né, o advogado é essencial à função da justiça, e é muito constrangedor, é vergonhoso, né, é vergonhosa essa omissão que está acontecendo por parte da OAB. Então, vamos torcer para que isso se modifique, ainda que, se acontecer hoje uma modificação nesse sentido, vai ser tarde, mas antes tarde do que nunca, vamos torcer para que isso aconteça.
Doutora Ludmila, a gente quer agradecer pela presença, muito nos honra dividir esse espaço com a doutora, por sua trajetória, por sua história, por tudo que passou, por ser uma vítima também desse sistema, e poder falar por conta disso, por também fazer parte desse sistema que hoje nos é imposto. Então, agradeço muito a disponibilidade em nome da ASFAV, é de grande valia para todos os familiares e todas as pessoas que também estão sendo vítimas nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ludmila. O Brasil precisa de mulheres de coragem como você. Vamos dar início, então, ao nosso segundo painel, intitulado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal proposta pela PGR aos presos do inquérito 4921. Convidamos, então, com muita honra, o ilustre ex-desembargador do DJFT, doutor Sebastião Coelho. Seja bem-vindo. Um cumprimento a todos, especialmente a Gabriela, a Carol, o Ezequiel, que são à frente, né? Queria cumprimentar também o professor Paulo Crame, da UNB, estudioso de tudo que está acontecendo no nosso país, e especialmente eu quero dialogar com as pessoas que estão envolvidas nesse processo na qualidade de denunciadas. A fala da doutora Ludmila, eu vou falar bem pausadamente, para que eu creio que a maioria dos denunciados deve estar assistindo, para que todos compreendam. Cumprimento, Ludmila, a vocês, sou solidário e por tudo que você passou, e registrar admiração por sua coragem, como você disse, não só agora que está aposentada, mas quando era uma juíza que estava em pleno exercício. Dizer a vocês que duas expressões da doutora Ludmila já explica tudo o que está acontecendo. Ela afirma, e eu confirmo, que nós estamos vivendo um momento de aberração jurídica, aberrações jurídicas. Nós também estamos vivendo um momento de evidente ditadura do poder judiciário. Isso já está dito, e eu digo isso e afirmo, porque o poder judiciário usurpa das competências que são próprias dos outros poderes, do executivo e do legislativo. Dizer que nós não estamos diante de um processo normal. Se estivéssemos diante de um processo regular, doutora Carolina, como estudamos na faculdade, ou que trabalhamos, como eu fui quase 10 anos advogado, e mais 30 anos, 11 meses e 5 dias como juiz, 9 anos e meio deles como desembargador em turma criminal, se nós estivéssemos diante de um procedimento normal, essas pessoas, nenhuma delas estaria sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, nenhuma delas.